Irmãos, cumprimento você com a graça, a paz e o amor do Senhor. A leitura dessa manhã se encontra no livro de Mateus, Mateus capítulo 14, verso 22. Mateus capítulo 14, verso 22. Os irmãos poderiam, e que quiserem, poderiam ficar em pé, em referência ao nosso Deus. Então, após a primeira multiplicação dos pães, verso 22 diz assim: logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele. Verso 25. Alta madrugada, Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma, e gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, disse Pedro. Jesus respondeu: venha. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi em direção de Jesus. Mas quando reparou o vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente, Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Palavra do Senhor. É muito bom poder estar com você aqui hoje de manhã. E o meu desejo mais sincero é que a graça do Senhor Jesus Cristo possa reinar na sua vida. Que Deus seja com você sempre. Acho que eu estou errando aqui. Como é que caminha aqui? Ah, vai colocar lá ainda. Tudo bem. Então, hoje eu quero compartilhar com você sobre o seguinte tema. Não desanime, não perca a esperança. Jesus está no controle. Que você não possa perder a sua esperança, que você não possa desanimar-se com as situações, porque Jesus, Ele está no controle. Eu gostaria que você pudesse acompanhar, quero agradecer o Tiago pela leitura maior. Eu acabei dando ao Tiago a leitura maior. E gostaria que você pudesse acompanhar comigo essa outra leitura atentamente, o que o texto sagrado nos ensina. Marcos capítulo 4, versículo 35, diz o seguinte: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessaram contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo, sobre o travesseiro. Eles o despertaram e disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros:
Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Então hoje eu quero compartilhar com você sobre esse tema aí. Não desanime. Muito obrigado, Sofia. Obrigado mesmo pela água. Ou é a Maria ou é a Sofia, né, Maria? A água é sempre bem-vinda e sempre com gratidão por essas meninas, por esse bom trabalho. Que Deus as abençoe. Então, não desanime, não fique com medo das situações. Jesus está no controle. Mas eu quero iniciar tratando aí de 4 fatos importantes para a nossa reflexão hoje de manhã. Então, 4 fatos são importantes para que você possa compreender um pouco mais do que nós vamos refletir hoje de manhã. Primeiro fato: as tempestades da vida, elas existem. Elas são reais. Elas estão absolutamente presentes na nossa vida. Elas são inevitáveis. As tempestades vêm para aqueles que estão nos palácios. E vêm também para aqueles que moram nas choupanas. As tempestades vêm para os cultos, para os doutores, para os mestres. E vêm também para os iletrados. As tempestades, elas são inevitáveis na nossa vida. Então esse é o primeiro ponto. O segundo: as tempestades não são apenas inevitáveis. Não há possibilidade de você passar por esta vida sem enfrentar uma tempestade. É isso que eu quero dizer. As tempestades não são apenas inevitáveis, elas são também imprevisíveis. Quando você menos espera, chega uma tempestade na sua vida. Quando você menos espera, vem um luto, vem a dor, vem uma perda financeira radical, veio de sabor com um filho, veio de sabor com uma filha. Então as tempestades, elas não são apenas inevitáveis, mas elas são também imprevisíveis. O terceiro fato que eu quero tirar do texto: as tempestades, elas não são apenas inevitáveis e imprevisíveis, elas são muitas vezes impossíveis de administrar, elas são inadministráveis. Você não consegue ter o controle da situação, mas glória a Deus, Deus está no controle. Você não consegue realmente controlar toda a sua vida. Deixe-me te dar um exemplo disso. Em muitas famílias, um filho criado com todo gosto, uma filha criada com todo amor, chega à adolescência, começa a andar em más companhias, conhece as drogas. Lá foi embora a alegria, lá foi embora a segurança da família. Então as tempestades, elas são inevitáveis, elas são imprevisíveis e elas são inadministráveis. Você não tem como controlar, você não administra. As coisas acontecem e você não consegue mais tomar as rédeas, não consegue mais dar a direção. Você quer ir para um lado, mas o seu barco vai para o outro. Você quer seguir, mas o seu barco volta. E é importante a gente entender isso. E o quarto fato, glória a Deus por isso: as tempestades da vida, elas também são pedagógicas. Louvado seja Deus por isso. Sabe o que significa isso? É que Deus não vai usar as tempestades da vida apenas para destruir você, apenas para prejudicar você. Deus vai usar as tempestades da vida para tonificar os músculos da sua alma. Quando você passa por uma tempestade, você aprende mais. Você conhece mais de perto quem é o Deus que você serve. Então, louvado seja Deus, porque as tempestades são também pedagógicas. Elas nos ensinam e nos ensinam muito. Tudo o que vem na sua vida, por mais difícil que seja a situação, pode estar fora do seu controle, mas não está fora
do controle de Deus. Deus está no controle absoluto de todas as coisas. Ele é o Todo-Poderoso. Deus tem um plano para você através de uma tempestade. Difícil aceitar, mas Deus tem um plano para você através de uma tempestade. E eu quero agora, à luz do texto de Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41 que nós lemos, e também de Mateus capítulo 14, do versículo 22 a 32 que o Tiago leu, eu quero agora, à luz dos textos, eu deixei de pôr no plural aí, dos textos, tirar algumas lições práticas para nós. E nós vamos ater agora um pouco mais ao texto e vamos tirar algumas lições práticas para a nossa vida. O contexto aqui, só para refrescar a sua memória, é que Jesus havia pregado, Jesus havia passado todo o dia ensinando sobre as parábolas do reino. Se você pegar o contexto de Marcos capítulo 4, os versículos anteriores ao que eu li, você vai ver ali que Jesus passara todo o dia falando das parábolas do reino. E se você já ensinou, se você já deu aulas, se você já pregou um dia inteiro, você sabe que no final do dia você está exausto. Claro. Quando você lida com coisas espirituais, você mexe no mundo espiritual. Então é óbvio que tem um cansaço. E se você já pregou, muitas vezes, se você já deu aulas em um dia inteiro, em seminários, em congressos, em encontros, você sabe perfeitamente do que eu estou falando. No final do dia você estará cansado. Então Jesus entra no barco, esse é o contexto, pega um travesseiro, vai lá para trás do barco, deita e dorme. Olha o que Jesus faz. Entra no barco, pega um travesseiro, vai para o fundo do barco, deita e dorme. Mas antes disso, no versículo 35 que nós lemos, Jesus havia dado uma ordem expressa, uma ordem direta. Atravessemos para outra margem. Jesus tinha dado uma ordem direta para os discípulos. Eles iam atravessar para outra margem, do mar da Galileia, o que na verdade não é um mar, é um lago de água doces. É o maior reservatório de água doce do Oriente Médio. Aquele lago tem 21 quilômetros de largura, de comprimento, por 14 quilômetros de largura. É o mar, é o lago de Genezaré. Na verdade, são águas doces, mas devido à grandeza do lago, ele é denominado Mar da Galileia. Só a título de informação. Mas antes disto, Jesus já tinha dito aí essa passagem, Jesus tinha dito essas palavras que nós estamos usando. Passemos para outra margem. Eu queria só refrescar na sua memória que quando Jesus fala uma coisa, aquilo acontece. Nunca uma promessa de Jesus deixou de ser cumprida. E ele falou assim, nós vamos passar para outra margem. Então o que ia acontecer? Claro, é óbvio, eles iam passar, porque é Jesus quem falou. Não foi você quem falou, não foi Baltazar quem falou, não foi um político que falou, foi Jesus quem falou. Passemos para outra margem. Então, fato, eles iriam realmente passar. Mas diante daquela situação do texto que nós lemos, surge uma pergunta que não quer calar. Mestre, não te importa que pereçamos? Preste atenção na pergunta daqueles discípulos. Mestre, não te importas que pereçamos? E Jesus, então, após essa pergunta, num tom de censura, e a gente vai entender por que é que eles estavam censurando Jesus, Jesus levanta, repreende o vento, repreende o mar, e há uma grande bonança. Eles, amedrontados, fizeram aquela pergunta num tom de censura. Jesus levanta, repreende o vento, repreende o mar, e há uma grande bonança. Agora, é Jesus quem faz uma pergunta a eles. Se você pega o texto ali na sequência, versículo 36, 37, 38, e for seguindo, Jesus faz uma pergunta para eles. Então, primeiro eles fizeram uma pergunta para Jesus, e agora Jesus faz uma pergunta para eles. Olha a pergunta de Jesus.
Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? O contexto, eles haviam andado com Jesus. Eles haviam visto Jesus pregar as grandezas do reino. Eles haviam visto tudo que Jesus tinha feito. Assim como eu e você. Tem anos que você tem visto Jesus operar na sua vida. Tem anos que você tem presenciado a grandeza, a bondade, o amor de Jesus com você. E agora estava faltando-lhes fé. Jesus também faz uma pergunta para eles. E aí a terceira pergunta é intrigante. Eles olharam uns para os outros. E fizeram também mais uma pergunta. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas que homem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Notem comigo que o texto aqui, ele está regido por 3 perguntas. Se você for pegar na sua casa, com mais calma, de uma maneira mais acurada, esse texto de Marcos capítulo 4, versículo 35 a 41, você vai ver que esse texto ele é regido por 3 perguntas. As perguntas que nós fizemos. Primeiro, é a pergunta dos discípulos. Não te importa, mestre, que morramos? O senhor não está incomodado? O senhor está aí dormindo enquanto nós estamos enfrentando essa luta? Essa é a sua pergunta. Essa é a minha pergunta. Tem aproximadamente 8 anos que eu oro a Deus. Estou dando um testemunho da minha vida. Pedindo a Deus uma solução. E eu não tenho recebido a resposta de Deus até hoje. Às vezes essa é a minha pergunta para Deus nas minhas orações. Senhor, o Senhor não está importando com isso? O Senhor não está vendo isso? Esta foi a pergunta dos discípulos. Mestre, não te importa que pereçamos? Aí vem a segunda pergunta. É a pergunta de Jesus para os discípulos. Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? Terceira pergunta. É a pergunta que os discípulos fazem entre si. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Então, como o texto está regido aí em torno dessas 3 perguntas, nós vamos explorá-las um pouco mais e eu vou me ater às 3 perguntas. A primeira pergunta, esta é a sua pergunta. Esta é a minha pergunta. Essa é a nossa pergunta. Será que o Senhor não se importa com o meu sofrimento, que há 8 anos eu clamo a Deus? Será que o Senhor não se importa com o seu sofrimento, que eu não sei quantos anos você ora a Deus por isso? Essa é a nossa pergunta. Mestre, não te importa que pereçamos? Por que é que o Senhor está dormindo aí atrás, enquanto as águas estão tomando o barco, enquanto nós estamos a ponto de naufragar? Por quê? A grande pergunta é por que esses discípulos estão fazendo essa pergunta em tom de censura a Jesus. Faltou-lhes fé, faltou-lhes confiança na palavra daquele que havia falado que eles deveriam atravessar para outra margem do lago? Essa é a pergunta que você precisa se fazer. Por que é que às vezes eu e você, nós pensamos ou falamos, se somos mais honestos, até perguntamos a Deus num tom de censura, por que, Senhor, não tem essa resposta? Por que, Senhor, o Senhor não muda esse quadro? Mestre, não te importa que pereçamos? Não estás vendo a nossa dor? Não estás vendo o nosso perigo? E não vai fazer nada, o Senhor vai continuar dormindo aí? Por que eles estão fazendo esta pergunta? É óbvio, é claro, como na minha cabeça, como na sua cabeça, é fácil de a gente perceber, não é nada difícil, porque alguma coisa não estava bem resolvida na mente deles. Eles não tinham compreendido que quem falou que eles iam atravessar o mar é o Senhor que criou o mar. Eles não compreendiam que a criatura não podia ser maior do que o Criador, que aquele mar não podia engolir aquele barco, porque o Criador do mar estava dentro do barco. E às vezes essa é a sua dúvida.
Às vezes é o nó que dá na sua cabeça, é o nó que dá na minha cabeça. Nós esquecemos que o Senhor está conosco. Eles, assim como nós, às vezes, não estavam conseguindo conciliar a ordem de Jesus. Passemos para outra margem. Jesus tinha dado uma ordem expressa. E eles não estavam conseguindo conciliar essa ordem com a tempestade. Como assim? Jesus falou que vamos atravessar, agora chegou uma tempestade, então Jesus não falou a verdade. O Senhor falou em Mateus capítulo 28, versículo 20, que estará conosco todos os dias da nossa vida. E às vezes nós esquecemos que o Senhor está conosco. E nós também somos tomados aí desta insegurança. Só para a gente mudar um pouquinho aqui rapidamente o foco, não é muito difícil entender a tempestade que Deus mandou atrás do Jonas. Claro, o Jonas havia desobedecido uma ordem direta de Deus. Deus falou assim, vai para tal lugar. Ele entrou num barco e foi para um outro. E aí no nosso imaginário comum, na nossa mente, nós sempre pensamos o seguinte, quem está em desobediência contra Deus, Deus manda uma tempestade mesmo, não para destruí-lo, mas para que ele possa ser disciplinado e voltar. Mas se eu estou em obediência a Deus, se eu estou em acatamento a uma ordem direta do Senhor, se eu estou fazendo a vontade de Jesus, igual você na igreja, está fazendo a vontade de Jesus, por que é que Deus permite uma tempestade? Às vezes dá um nó na nossa cabeça e a gente não entende. Esse slide eu já acabei falando. Um segundo problema, porque eles não conseguiram conciliar a ordem de Jesus com a tempestade, é o seguinte. Havia ali um segundo problema que levou os discípulos a perguntarem a Jesus num tom de censura. E qual era esse segundo problema? Era a urgência da necessidade deles. O barco estava enchendo de água, as coisas estavam indo embora, a vida deles estava prestes a ir embora, a morte já mostrava a carranca dela para eles, e Jesus estava dormindo. Às vezes, a demora de Deus nos incomoda mais do que o próprio problema. Você lembra de Marta, cujo irmão Lázaro estava enfermo? Ela mandou uma mensagem assim para Jesus: Senhor, está doente aquele a quem o Senhor ama. Se lembra disso? Quero passar rapidamente aqui. Você se lembra então da Marta? Na verdade, Jesus, diz a Bíblia, que ele estava distante de Betânia, distância aproximadamente de um dia. E a Marta mandou um recado direto para Jesus: está enfermo aquele a quem amas. Será? A casa dela, provavelmente, por isso eu pus esse será no início aí, estava cheia de pessoas. E talvez alguém perguntasse assim para Marta: Marta, será que Jesus vem? Às vezes, alguém pergunta para você: será que o seu Deus vai te atender? Marcos, Deus vai te atender? Fabrício, Deus vai te atender? Ieda, Deus vai te atender? Marcos Aurélio, Deus vai te atender? É bem provável que ela ouviu essa pergunta de alguns daqueles que provavelmente estava com ela, estava na casa dela. E a resposta dela foi óbvia, foi lógico. Vem sim, ele é nosso amigo, é claro que ele vem. Assim como você responde, Deus vai trazer uma solução para o seu problema, Baltazar? Vai, claro que vai. Mas às vezes a demora me incomoda. E o Lázaro estava só piorando e Jesus não chega. E aí, diz a Bíblia, que o emissário, o mensageiro, levou um dia para chegar até Jesus. Jesus ainda ficou mais 2 dias fora de Betânia. Quando Jesus voltou, Lázaro já estava morto. Mas quando aquele emissário, aquele que levou a mensagem da Marta, voltou, talvez de uma maneira afoita, ele foi falando para Maria: ô Marta, Jesus disse que esta enfermidade não é para a morte, mas é para a glória de Deus. Mas o Lázaro já estava morto. E aí deu um nó na cabeça da Maria de novo. Espera aí, eu mandei alguém falar com o Senhor, orar por mim, eu pedi à igreja para orar por mim, que eu estou com um problema. E aí o problema não é resolvido no meu tempo.
E aí aquela pessoa que eu pedi oração volta e fala assim, ó, Deus vai responder a oração e está falando que vai acontecer isso e isso. Mas já morreu. É claro que na cabeça da Marta deu um nó. E aí, o que me incomoda nesse texto, e às vezes pode incomodar você, é que assim que a Marta viu Jesus, ela não o saudou com o cumprimento deles, o cumprimento tradicional, o shalom. Mas a primeira coisa que ela falou foi uma palavra de censura. Se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quantas vezes nós questionamos a Deus achando que Ele está demorando? Mas é interessante que Jesus respondeu a Marta de uma maneira perfeita. Marta, eu não fui. Marta, eu não serei. Eu sou a ressurreição e a vida. É isso que Jesus disse. É isso que Jesus é. Ele não foi, ele não será, ele é a ressurreição, ele é a vida. E se você crer, Marta, você verá a glória de Deus. Talvez você que está aqui hoje, assim como eu estou esperando um milagre de Deus há 8 anos. Talvez como eu, você está esperando um milagre de Deus. Talvez você está esperando uma resposta de oração a Deus. Agora, sabe por quê que esses discípulos estão angustiados? Nós temos 3 razões porque eles estão angustiados. A primeira delas, eles não conseguiam conciliar a ordem de Jesus com o problema. Atravessemos para outra margem, mas estavam enfrentando uma tempestade. A segunda, eles não conseguiam conciliar a urgência da necessidade deles com a demora. O tempo de Deus é diferente do nosso tempo. Tudo para mim é para ontem. Deus é atemporal. Deus não está limitado no tempo como eu estou e como você está. Então aquilo que parece uma demora demais para nós, talvez Deus está preparando algo muito melhor do que aquilo que você está pedindo. E eles não conseguiam, assim como você, assim como eu, não conseguiam entender. E o terceiro ponto aqui, eles não conseguiam conciliar a angústia avassaladora com o silêncio de Jesus. Eles estavam para morrer e Jesus dormindo. Muitas vezes, nós vamos acelerar aqui por causa do fator tempo, nós estamos limitados no tempo e temos que respeitar o tempo, mas muitas vezes o silêncio de Deus fala mais alto aos nossos ouvidos do que o ruído mais barulhento de qualquer problema. O que eu quero dizer com isso? Que muitas vezes a demora da resposta de Deus para o nosso pedido nos incomoda muito mais do que o próprio problema. E observe a segunda ocasião que o Tiago leu, é bastante interessante a gente compreender isso aqui. Jesus mudou a metodologia. Se você prestou atenção na leitura de Marcos, capítulo 4, 35 a 41, você vai ver que primeiro Jesus repreendeu o vento e o mar. Depois Jesus falou e confortou com os discípulos. E na leitura que o Tiago fez, Jesus inverteu a metodologia. E nós vamos entender por que ele inverteu isso. Ele inverteu a metodologia. Primeiro, ele consola os discípulos, lá na leitura que o Tiago fez. Depois você pega em casa e lê com calma, nosso tempo não vai nos permitir. Ele primeiro consola os discípulos. Depois, ele repreende o mar e há uma grande bonança. Agora, por que Jesus mudou a metodologia? Porque ele, como Criador, ele como Deus, como aquele que nos conhece, ele sabe que às vezes o problema que está dentro de nós é muito maior do que o externo. Tem situações que Jesus precisa tratar primeiro a tempestade dentro de você, porque ela é maior do que a tempestade externa. E tem situações que o externo é maior do que o interno. Então é por isso que Jesus usa essas duas metodologias para ensinar aí os seus discípulos. Depois você leia Mateus com calma. Então Jesus mudou a metodologia. Eu já adiantei por causa do nosso tempo.
Só depois, então, ele acalma o mar. A pergunta, então, é: por que ele mudou de metodologia? E nós também já falamos, a resposta é óbvia. Eu queria concluir com 4 razões, muito sucintas, muito curtas, por que é que os discípulos não deveriam estar com medo, mas deveriam estar com fé. E eu vou usar um recurso aqui, mnemônico, que é um recurso de memorização. Depois você pega o dicionário lá, a palavra mnemônimo é memorização. Então, eu vou usar esse recurso de memorização usando 4 palavras com a letra P, para você gravar, para você memorizar, porque é que eles não deveriam ter medo e ter fé. Primeiro lugar, por causa da promessa de Jesus. Passemos para outra margem. O que Jesus falou, cumpre. Promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. O que Jesus falou, acontece. Então eles iam realmente chegar do outro lado como chegaram. Então a promessa de Jesus. Segundo, por causa da presença de Jesus. Jesus estava no barco. Aquele mar nunca poderia naufragar um barco que Jesus estivesse dentro. Assim como o barco da sua vida. Ele nunca irá naufragar se Jesus for companheiro no seu barco. Então a segunda, com a letra P, segunda palavra, presença. A terceira é a paz de Jesus. Por causa da paz. Paz não é ausência de tempestade. Mas paz é saber que mesmo na tempestade, Jesus está no controle. O mundo entende essa palavra de uma maneira deturpada. Paz não é ausência de conflito, mesmo nos conflitos que nós vivemos. Mesmo nesse conflito que eu vivo há 8 anos orando a Deus, e é fato. Isso não é uma ilustração. Mesmo nesse conflito, eu posso ter paz, porque a presença de Jesus traz paz. E o quarto motivo é por causa do poder de Jesus. Se você observar o pós-texto, no capítulo 5, você vai ler ali rapidamente a história do endemoniado Gerazeno. E aquele homem possuía, quando Jesus perguntou o nome dele, aquele homem disse para Jesus que o nome dele era legião. Sabe o que significa uma legião? 6.000 soldados romanos numa unidade, num quartel, num batalhão. Então aquele homem tinha 6.000 demônios. E Jesus tem tanto poder sobre a natureza, Jesus tem tanto poder sobre os demônios, que com uma palavra, aqueles 6.000 demônios saíram daquele homem e foram para uma manada de 2.000 porcos que precipitou-os pelo mar e morreram. Então, com Jesus no seu barco, se você confia na promessa de Jesus, se você conta com a presença de Jesus, se você tem a paz de Jesus, se você entende o poder de Jesus, a sua vida será uma vida, mesmo que com tempestades, mas você é mais do que vencedor por meio daquele que te amou. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te ajude a lembrar de Jesus nas tempestades inevitáveis que virão na sua vida enquanto você estiver aqui neste mundo. Que o Senhor te abençoe. Nós temos 2 coisas importantes aqui. A primeira delas é comunicar, agradecer a Eliane que me relembrou, comunicar que os nossos irmãos Gildaci e Cleusa não estão conosco hoje. Eles pediram para comunicar, eles viajaram, está lá no interior de Minas, lá em Jaíba, onde mora nossa irmã, que é mãe da Cleusa. E